Hoje parece óbvio que uma série de doenças são causadas por agentes patogênicos de dimensões diminutas, mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, a causa de várias doenças infecciosas foi um mistério completo, até que a teoria microbiana das doenças fosse estabelecida. Vamos entendê-la melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. Durante muito tempo, a origem de diversas doenças era atribuída a uma forma de ar ruim, conhecido como miasma. Essa teoria foi desenvolvida pelos gregos e descrevia o miasma como um ar que emanava de material em decomposição. Ela durou por diversos séculos, quando em 1880 foi completamente abandonada. Vamos ver como esta ideia, que durou mais de 2000 anos, foi finalmente descartada. A primeira pessoa a propor que doenças poderiam ser causadas por agentes infecciosos foi o médico italiano Girolamo Fracastoro, em 1546. Fracastoro escreveu livros sobre a sífilis e descreveu que contatos entre as pessoas e com objetos contaminados podiam transmitir a doença. No entanto, na época Fracastoro não tinha como saber que os agentes infecciosos eram bactérias, no caso da sífilis. Outro pioneiro foi Agostino Bassi, que estudou a muscardina, doença que acometia os bichos da seda. Esta doença é causada por um fungo e gerava muito prejuízo. Bassi concluiu que a doença era transmitida pelo contato entre os animais ou pelo contato destes com objetos contaminados, mas não houve um estabelecimento que micro-organismos eram a causa das doenças. Contribuição importante veio em 1847, com o médico Ignaz Semmelweis, que trabalhava em um hospital em Viena. Semmelweis percebeu que a incidência de febre puerperal era alta, pois os estudantes de medicina que manipulavam as pacientes que tinham dado à luz não lavavam as mãos após terem realizado a autópsia antes de atendê-las. Hoje parece óbvio que eles deveriam lavar as mãos após realizarem a autópsia, mas naquela época não. E, na verdade, muita resistência foi encontrada na ideia de Semmelweis, mas ao adotar o hábito de lavarem as mãos entre os procedimentos, os médicos perceberam que a incidência de febre puerperal diminuía drasticamente. Assim, se começava a estabelecer o conceito de que algo era passado para os pacientes, e isso causava as doenças. Mas não se sabia bem o que. Nos anos de 1850, John Snow também foi um importante nome, já que identificou que a água poderia ser um meio pelo qual doenças poderiam ser transmitidas e ressaltou a importância tanto da fervura como da filtração para a prevenção de enfermidades. O maior nome na área dos procedimentos antissépticos na prática cirúrgica é Joseph Lister, hoje considerado o pai da cirurgia moderna. Pasteur, que já era um cientista renomado na época, acreditava que as infecções eram transmitidas pelo ar, e Lister desenvolveu uma série de procedimentos antissépticos, utilizando curativos com componentes químicos como o fenol, que diminuíam em muito as infecções hospitalares e no pós-operatório. Lister salvou um número inestimável de vidas. Assim, os indícios eram muitos, mas ainda faltavam as evidências, e então elas começaram a ser produzidas. Em 1850, Casimir Devine demonstrou que ao inocular o sangue de uma ovelha doente com antraz em um animal sadio, este também desenvolvia a doença, mas não conseguiu explicar o porquê isso acontecia. A elucidação do mecanismo veio em 1875, quando Robert Koch inoculou camundongos com um material proveniente de animais de fazenda que tinham morrido de antraz. Os camundongos que foram inoculados com material de animais doentes morreram, enquanto os que receberam de animais saudáveis não adoeceram. Koch isolou as bactérias dos animais, as cultivou in vitro e reinoculou em outros animais, que também adoeceram. Desta forma, Koch confirmou que o antraz era causado por uma bactéria, o Bacillus anthracis. Foi uma demonstração experimental conclusiva de que o antraz era causado por um agente microbiano. Robert Koch foi mais além e, juntamente com Jacob Henle, formulou os postulados de Henle-Koch,
mais conhecido como postulados de Koch, que devem ser demonstrados para que se comprove a relação entre um agente microbiano e uma doença. Os postulados de Henle Koch são: os agentes microbianos devem ser encontrados em todos os organismos afetados pela doença e não devem ser encontrados em organismos saudáveis. Os agentes microbianos devem ser isolados e crescidos em cultura. Os agentes microbianos crescidos em cultura devem causar a doença quando inoculados em um organismo saudável. Os agentes microbianos devem ser isolados do organismo inoculado e devem ser idênticos ao agente originalmente isolado. Posteriormente, Koch isolou também os agentes causadores da tuberculose e do cólera. Por suas descobertas, Koch recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1905. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.